Olá, ouvinte! Esse é o Delírio de Terapeuta. Eu sou Natália Lima Eu sou o Diego Falco, e nós somos psicoterapeutas falando de delírios. falando aí das coisas. Às vezes não são delírios. Preocupações, assim, né? Que às vezes podem ser como podem não ser, Sim. E hoje o tema é religião. certo? O que você queria falar do tema de religião? Você tem que pedir pra marcar. Posso falar sobre religião com o meu psicólogo? Será que você pode falar de religião com psicólogo? Será que é uma coisa interessante? Será que não é uma coisa interessante? Sim, você pode falar de temas de religião aí com o seu psicólogo, principalmente porque a religião, se você até pensa sobre isso, né? Na questão de querer falar sobre essa questão, é possível, né, bem provável que a religião tenha uma grande importância na sua vida. É uma coisa bem significativa para você e tudo mais. Então, como na psicoterapia a gente vai trabalhar justamente com você, com o que é importante para você, para tentar entender o seu funcionamento, o que te atrapalha, o que te incomoda, o que te traz um bem-estar também. Então, nós vamos sim discutir a religião que for relacionada aí ao paciente. Só que tem uma Porém. questão aí muito específica, né? É duas questões muito específicas. Uma primeira questão é que o psicoterapeuta não vai poder falar da religião dele. Ele até pode falar da religião dele, se ele tiver uma religião, mas é no sentido de não tentar induzir, né? Não pode fazer isso, de induzir o paciente. Não, a sua religião é a certa, né? Coisa nesse sentido. Mas podem até trocar informações. Ah, você é de tal religião? Ah, não, sou de fulano, sou de tal. Ok, isso é possível, não tem um problema se o profissional se sentir confortável em fazer isso, né? Só que muitas vezes ele não se sente confortável com isso, né? Sim. A gente tem que lembrar que a religião ela é um aspecto muito importante para as pessoas, né? Tem muita gente que, assim, foi subjetivado por um dogma religioso e isso faz parte da personalidade dela, isso faz parte, assim, das demandas que ela traz, dos sintomas que ela traz, né? De como é a narrativa da vida dela. Por exemplo, uma pessoa que viveu a infância com essa religião muito forte, ela carrega coisas que uma criança que não foi criada dentro de uma religião traz, né? Então, assim, querendo ou não, isso é um aspecto muito importante. A gente pode falar também do potencial de desenvolvimento que as religiões trazem, Certo. né? Porque você tá lá e você conversa com outras pessoas e você entra em coisas para fazer socialmente, Você cria uma né? comunidade, né? Sim, é. E no desenvolvimento subjetivo também. A religião, ela tem isso, né? A gente pode falar sobre um despertar. Não sei, né? Cada religião ele tem esse Sim. desenvolvimento. A E. pessoa também às vezes descobrir valores acima dela, ter a espiritualidade, que é uma coisa importante também, que não Uhum. necessariamente só que envolva só religião, mas a religião é uma forma de você ser uma pessoa com maior espiritualidade, que é uma questão que cientificamente comprovado ajuda no bem-estar, né, das pessoas também. Você ter um senso de propósito, uma coisa maior que você e você almejar fazer coisas para atingir, né, para Uhum. Então, assim, é super bem-vindo que você fale sobre religião com o seu psicoterapeuta. Não quer dizer que você é obrigado a falar, mas assim, se você quiser falar, isso é super bem-vindo, né? Só que, por exemplo, às vezes tem algumas pessoas que entram em contato com o psicólogo e perguntam assim, né, num primeiro contato, queria marcar uma terapia e tal. nunca fez nenhuma sessão, né? Qual é a sua religião? Tipo, assim, foda-se qual é a minha religião. Mas, mas enfim. Gente, assim, por quê? Por que essa pergunta? Por que que... Vamos lá, porque essa pergunta tem várias problemáticas, assim. Sim. Você só se consultaria com um psicólogo que é da mesma religião que você? Tipo, você já parte do pressuposto que a pessoa que não é da sua religião, no caso principalmente o psicólogo, ele não vai conseguir às vezes te entender, né? Ele não Uhum. vai conseguir te ajudar ou coisa nesse sentido. Isso tá muito fora da realidade.
Imagina se você só fosse se consultar com um médico que fosse da sua religião. Se você, Sim. entendeu? Não tem cabimento. Se você fosse fazer uma aula de qualquer coisa, se fosse da sua religião, se você só tivesse clientes que fossem da sua religião, chefes que fossem da sua religião, né? Porque não tem nada a ver quando a gente vive numa questão de comunidade, quando a gente vive de sociedade, e também se a gente pensa na questão do funcionamento humano, o profissional sabe muito bem como te ajudar, independentemente da religião dele, né? Sim, não, e você imagina, né, que assim, o psicólogo, para ele atender todo tipo de pessoa, ele teria que ter conhecimento de todas as religiões. Apesar, apesar, apesar de ser importante a gente, assim, por exemplo, se eu atendo uma pessoa que não é da minha religião, né, eu posso tanto ser curioso, né, a respeito disso, perguntar para o próprio paciente a respeito disso, eu posso pesquisar sobre aquela religião também. Para quê? Para que eu veja ainda mais aquilo, para que eu tenha um conhecimento maior para conseguir ajudar ainda mais aquela pessoa. Mas isso não quer dizer que se eu não for de início naquela região, eu vou conseguir ajudar. Principalmente porque se eu for muito religioso naquela mesma religião, aqui eu posso estar um pouquinho aí, às vezes até enviesado, né? Dependendo como a gente viu em uma série esse final de semana. Essa semana, né? Sim, Isso pode enviesar um pouco o trabalho. sim. E a gente precisa pensar que assim, você entrou, né? O paciente ele entra em contato com um psicólogo não para ter um aconselhamento religioso. Aconselhamento religioso, né? Orientação religiosa são outras pessoas que fazem isso, né? O pastor, o padre, é o guia da sua religião, não é o psicólogo. O psicólogo ele sempre vai pensar no seu desenvolvimento como ser humano, como um todo. Ele não vai fechar, por exemplo, não, é só questão da religião. Então, e outra coisa também que eu queria colocar aqui, né? Você só se consultaria com um eco de si mesmo, né? Que é só nessa bolha que eu preciso saber da religião do meu psicólogo, porque se ele for de outra religião, vai mexer demais com as minhas crenças, talvez, aí. Ou sei lá, o que você acha que o psicólogo vai falar? Tá errado essa religião. Não tá errado. É muito isso, né? Tipo, não tem. Eu ia falar, vai dizer que você tá em fornicação. No sentido do Velho Testamento. Depois assim, vai lá e reza 10 Ave Maria. Esse é o conceito do psicólogo. Porque é o que a Natália falou, né? Se você quer saber se dentro da sua religião, será que como você está agindo está correto, não sei o que, você vai falar com o padre, você vai falar com o pastor, ou com um ser que representa ali aquela religião, né? Agora, o psicólogo, ele vai analisar, ele vai te ajudar a entender como o seu comportamento, como os seus pensamentos, seu modo de agir, de funcionar, está atrapalhando na sua vida hoje. Ou também está atrapalhando você atingir os seus objetivos, as suas metas, né, de certo modo. Não sei porque você está rindo, você faz isso também. Então, é bem isso. Então, isso é independentemente da religião. E dentro desse contexto, ele vai ver como a religião pode estar te ajudando, mas também, vamos ser sinceros aqui, como ela pode também estar te atrapalhando. Mas não é a religião, mas como você lida com essa religião, de certo modo. E aí, será que você tem medo disso? De às vezes você tem ali na sua cabeça que talvez a religião possa estar te atrapalhando, e aí você quer um psicólogo da mesma religião para que ele não te induza a nada, a coisas do mundo, coisas nesse sentido? Será que é por conta disso? Sim. Sim. Só que aí é a pergunta, você quer melhorar ou você quer ficar aí do jeito que você está, né? E outra que você entrou em contato com ele só pra falar disso? Exatamente. Você vai pegar uma pessoa que é formada na área da saúde e não em religião pra falar sobre religião só? Por isso é tão importante, né? A questão aqui é a gente questionar por que é tão importante saber sobre a religião do terapeuta. Porque a religião do terapeuta não entra em pauta no processo terapêutico. Exatamente, nem um pouco. Né? E ela não pode interferir. Né?
E outra, que se ela interferir, É um problema. é um problema. É um trabalho, assim, antiético, Sim. querendo ou não. Que eu fale pro meu paciente, não, porque você tem que seguir tal religião e tal. Sim. E Ou que essa religião está errada e tal. e começa, sei lá, a difamar outras religiões, sabe? A gente tem que ter um mínimo de ética e respeito. Sim. Com... A gente sempre vai analisar justamente o contexto do paciente. Como aquela religião afeta a vida dele, de forma positiva ou negativa. Então, assim, existe, vamos colocar aqui, né, vamos ser bem franco, que a possibilidade da religião afetar de forma negativa e o profissional vai tentar ajudar você a reconhecer isso. Mas não de uma forma, no sentido, essa religião é errada, mas mais no sentido, olha, a sua relação com essa religião está te prejudicando, parece. Não é né? criticar a religião, né? É criticar a si mesmo. Exatamente, mas é mais a questão da relação que a pessoa tem com a religião. Exatamente, porque tudo que é falado, né, em uma sessão terapêutica, a gente precisa entender que quem está narrando isso é você. Então é sobre você. Nunca é sobre outras pessoas ou a coisa que tá de fora. Então, sabe, é você que tá ali falando. Sim, exatamente. Esgotamos a pauta? Eu acho que sim. Então é isso, né? Isso é o que esse é o episódio de hoje aí do Delírios de Terapeuta. Espero que você esteja gostando. Siga aí. Desses dois terapeutas malucos. Amantes. Sim. Mas é isso aí. Muito obrigado você que escutou até agora. Eu sou o Diego Falco. Eu sou a Natália Lima. E esse foi um Delírio de Terapeuta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau. Até mais.